Olá e bem-vindos a mais uma aula do nosso Preparatório de Filosofia para o Enem. Hoje vamos tratar de um dos assuntos mais falados durante todo o percurso desse nosso curso, né? Vamos falar sobre ética. E aqui eu pretendo dar muito mais um apanhado geral de tudo que a gente já estudou, de tudo que a gente já passou nessa nossa longa caminhada juntos aqui, que está quase terminando. Enfim, ética. Ética é talvez a coisa mais importante de se estudar dentro da filosofia. E por que eu digo isso? Porque é ela que rege basicamente todas as relações sociais, todos os conjuntos de vontades, de desejos, de volições e de coisas desse tipo, né? Pois então, o que é ética, afinal de contas, né? O dicionário nos diz que ética é um substantivo que designa os princípios morais que governam o comportamento de uma pessoa ou a condução de uma atividade. Então temos que ética é individual e moral é coletiva. Mas a outra definição do dicionário é que é o ramo do conhecimento que lida com princípios morais, né? Então, vamos lá. E não, eu não vou dar a etimologia do grego para vocês e blá, 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 aquela coisa toda. Vamos ver. Ética é basicamente relativa a períodos, né? Então, enquanto um ramo da filosofia, vou dar uma explicação mais completa nesse aspecto, né? Enquanto um ramo da filosofia, a ética ela investiga as questões do tipo: qual é a melhor forma das pessoas viverem? Quais ações são certas ou erradas em determinadas circunstâncias? Na prática, a ética ela vem, né, resolver questões da moralidade humana, definir conceitos de bom, de mal, de certo, de errado, de virtude, de vício, de justiça, de crime. Enquanto um campo de questionamento intelectual, a filosofia moral ela também se relaciona, né, à psicologia moral, à ética descritiva, teoria dos valores. Hoje em dia a gente tem 3 áreas principais da ética, né? Então a gente tem aqui a metaética, que é basicamente os significados teóricos e as referências das proposições morais e como seus valores de verdade, se é que eles os têm, podem ser definidos. Nós temos ética normativa, que basicamente diz respeito aos meios práticos de determinar um curso de ação moral. E nós temos ética aplicada, que diz respeito ao que uma pessoa... Ética aplicada aqui, né? Vamos escrever ética aplicada, que basicamente diz respeito ao que uma pessoa é obrigada ou permitida a fazer em situações específicas ou em um domínio de ação específicos, né? Então, mas o que é, né? Afinal de contas, nós temos esses campos de estudo, nós temos esses campos de atuação. E, afinal de contas, o que é, né? Ética. Normalmente, as definições clássicas de ética, elas têm frases do tipo: a ciência do caráter ideal dos humanos, a ciência do dever moral, conjunto de conceitos e princípios que nos guiam ao determinar qual comportamento ajuda ou prejudica criaturas conscientes, né?
O Dicionário de Filosofia de Cambridge já diz que ética é comumente usada junto com moralidade, né? Eles intercambiam sentidos e significados. E às vezes ela é usada para, mais especificamente, significar os princípios morais de uma tradição particular, grupo ou indivíduo. Então, uma coisa que acontece é que muitas pessoas confundem ética, em vez de tratar ela como um conceito autocontido, as pessoas entendem ética como um comportamento que está de acordo com convenções sociais, com crenças religiosas, com a lei. E ética não tem nada a ver com essas coisas. Ética tem a ver com um comportamento humano que seja correto, que seja bom e virtuoso, como já diriam os gregos, né? Enfim, a metaética, então, é basicamente o estudo da ética em si mesmo, né? Meta quer dizer além de, né? Da mesma forma que metafísica, além da física ou a física superior, né? Então, a metaética basicamente estuda a ética em si mesmo, os fundamentos dela e como ela pode ser transpassada. Enfim, e ela basicamente, esse campo, a metaética, ela estuda o compreensão do certo e errado, né? Então, a metaética, a metaética não pode ser usada para questões pontuais, práticas, tipo, será que eu como essa torta? Isso não é uma questão ética, porque não envolve conceitos de bem ou mal, né? Uma questão metaética, ela vai ser sempre abstrata e diz respeito a uma amplitude de questões práticas, né? A questão de pensamento abstrato e prático é muito importante porque o pensamento abstrato, ele normalmente vai ter muita influência prática posteriormente, né? Então, uma pergunta metaética verdadeira é: será que eu algum dia vou ter um conhecimento certo, um conhecimento concreto do que é certo e do que é errado? Isso é metaética, né? Então, a metaética, apesar de ser um termo cunhado muito recentemente, ainda nesse século, né? Ela sempre acompanhou a ética filosófica, né? Então, Aristóteles dizia que conhecimento menos preciso é possível na ética do que qualquer outra esfera de questionamento. E conhecimento ético depende de hábito e de aculturação de uma forma que é distintivo de outros tipos de conhecimento. Ou seja, a ética ela tem uma aplicação muito específica nesse aspecto, né? Opa, deixa eu ver aqui. E é claro que daí vão entrar outras questões, como cognitivismo e não cognitivismo, né? Que basicamente o não cognitivismo vai nos dizer que quando julgamos alguma coisa como certo ou errado, isso não é verdadeiro nem falso, né? Nós podemos estar apenas expressando sentimentos e emoções sobre tais coisas. Ou seja, a escola cognitiva o não cognitivismo basicamente não depende de fatos. E quando nós falamos de cognitivismo, estamos falando de coisas que são fatos, de coisas que são factuais, né? Então, a questão da ontologia da ética é sobre coisas ou propriedades com valor, né?
Então, os não cognitivistas e não descritivistas dizem que a ética não precisa de uma ontologia específica, elas não precisam de um sentido de existência específico, já que proposições éticas não têm verdade nelas, né? Enquanto as suas contrapartes, né, os cognitivistas e os descritivistas já dizem que sim, que existem critérios objetivos para isso, né? E isso acaba se tornando uma proposição antirrealista, né? Porque os realistas já dizem que existe uma explicação para como que nossas ações têm que ser e devem ser motivadas e quais são seus valores, quais são as suas implicações, né? Aí, deixe-me até apagar aqui, passar uma borrachinha. Eita, apaguei tudo. Tá, mas vamos falar aqui sobre a ética normativa. O que a ética normativa estuda, né? Ela estuda a ação ética. Como que isso é diferenciado da metaética, né? Porque ela examina os padrões, ela examina as condições, a capacidade de algo ser mais correto ou mais errado, enquanto, né, a metaética ela vai ficar muito mais numa questão de linguagem e de metafísica de fatos morais, né? Então, enquanto você está analisando os critérios da ética, a ética a ética normativa está estudando as ações éticas, né? E daí também vai se diferenciar da ética descritiva, porque a ética descritiva ela é muito mais empírica, ela é muito mais um estudo concreto das ações das pessoas, né? Então, para falar isso de outra forma, a ética descritiva ela se preocupa em determinar qual proporção das pessoas acredita que matar é sempre errado, e a ética normativa está preocupada em pensar se é correto acreditar nisso, né? Então, por exemplo, se na ética descritiva nós vamos analisar a questão de matar é errado, então na ética normativa a gente vai pensar, eu deveria pensar nisso? Matar não é sempre errado? Ou matar é aceitável em alguns casos? Que nem para se defender, por exemplo, né? Então, tradicionalmente, a ética normativa é o estudo do que faz de uma ação correta ou errada, né? Então, seria uma forma de resolver decisões morais muito difíceis, né? Então, conforme foi se tornando complexas essas questões, né? Principalmente no século XX, que essas teorias não se preocupavam mais apenas com o certo e com o errado, mas ela começou a criar patamares de status moral, o estudo da ética normativa acabou decrescendo e a metaética se tornou mais relevante para entrar nessa questão de como podemos analisar o que é certo e o que é errado, né? Principalmente por causa da filosofia analítica, né, e do positivismo lógico. Pro pessoalzinho que pretende fazer um vestibular de direito, John Rawls, um dos principais filósofos do direito, quando ele escreveu a teoria da justiça dele, ele foi em busca de argumentos morais e ele esboçou a metaética, né? Então, foi uma publicação que fez uma tendência renovada pelo interesse nessa ética normativa, né? Enfim,
E aí, a gente entra nos períodos, né? Se vocês lembrarem um pouco das aulas que nós tivemos lá no começo do curso, quando a gente falou sobre a Grécia, a gente analisava muito a questão da virtude. E nós lembramos que a virtude, ela é inseparável da ética para os gregos, né? Então, nós só podemos ter realmente uma vida virtuosa se nós conduzirmos com base em determinados princípios. Ou seja, nós temos de alcançar a arete, que é a essência do comportamento grego, é o ideal grego, né? A arete, a pessoa que sabe falar boas palavras, que sabe realizar bons atos, que é valorosa, que é um bom guerreiro, que coloca sempre o seu coletivo à frente do seu individual. Então, isso é uma pessoa virtuosa, uma pessoa com uma vida ética e correta para os gregos, né? E conforme as escolas gregas foram avançando, por exemplo, no estoicismo, se vocês lembram do estoicismo, o filósofo Epíteto, ele dizia que o maior bem era o contentamento e a serenidade, né? Através da apatia, né? Da apateia e da autarquia, da independência, né? Então, seria o domínio completo dos desejos e das emoções que levam até a paz espiritual, né? Então, a vontade inconquistável é o ponto central dessa filosofia. Que a vontade do indivíduo deve ser independente e inviolável. Então, então não se pode permitir que outra pessoa perturbe o equilíbrio mental de outra, né? Então, eu não posso perturbar o teu equilíbrio mental, você não pode perturbar o meu, e assim a gente vive muito bem, e isso é um valor ético, importantíssimo dentro do estoicismo. E eu estou com soluço. Que ótimo. Vejamos. Ah, sim. E aí tem a libertação dos estoicistas, né? Dos estoicos. Você tem que se libertar das emoções negativas, você tem que se libertar da raiva. Você tem que estar livre das pessoas te fazerem sentir raiva, né? Porque a partir do momento que você permite isso, você não tem controle do seu mundo interno. E você não ter controle do seu mundo interno é o primeiro caminho para uma vida longe da virtude e longe da ética, né? E isso se aplica a basicamente tudo. Você não pode deixar que nada externo a você te perturbe, né? Então, se algo quebra, se uma pessoa morre, você não tem por que deixar que essas emoções te afetem diretamente, porque, afinal de contas, você está apartado de todas essas coisas. Você tem que estar sempre sereno. E, basicamente, os estoicos são responsáveis pelo lema do Alcoólicos Anônimos, que a maioria das pessoas que estão vendo essa aula eu espero que nunca tenham frequentado, porque a maioria de vocês com certeza é jovem demais para isso. Mas, para os que não conhecem, a oração, os Alcoólicos Anônimos fazem uma oração que é: Deus, dê-me força para mudar as coisas que eu posso, serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, e sabedoria para saber a diferença entre os dois, vivendo um dia de cada vez, um momento de cada vez, para que eu possa ser modestamente feliz nessa vida e supremamente feliz na próxima. Enfim, eu nunca frequentei o AA, mas um dos meus filmes preferidos, o cara faz essa oração o tempo inteiro e eu acabei decorando. O filme, por sinal, acabou saindo no Brasil como Instinto Secreto e é com o... Eu quero dizer...
É o cara que fez Dança com Lobos, eu não me lembro o nome dele. Nossa, Dança com Lobos é muito antigo, né? É o Kevin Costner, isso, é com o Kevin Costner. Nossa, ator preferido da minha mãe. Enfim, e nesse filme ele interpreta um serial killer, que é um pai de família, ele nunca foi pego, aquela coisa toda. E ele vive nesse dilema moral de que ele não consegue se livrar daquele desejo de matar pessoas. Aquilo é uma coisa que ele luta constantemente contra, mas ele diz que ele foi acometido pela fome, porque aquilo é como um alimento espiritual para ele, né? E ele frequenta o AA justamente para tentar se livrar do vício de matar pessoas e faz constantemente essa oração, né? E essa oração ela tem um profundo enraizamento no estoicismo, né? Então, que você tem que sempre buscar aceitar as coisas que estão fora do seu controle para manter a sua serenidade, né? Enfim, e na Idade Média, e conforme a evolução foi indo, né, a Idade Média, nós já temos os pensadores como São Tomás de Aquino, e Santo Agostinho, e Santo Anselmo, e São Jerônimo, os grandes doutores da Igreja, já dizendo que a ética está profundamente ligada aos princípios cristãos. Claro, porque basicamente quando falamos de Idade Média estamos falando de filosofia escolástica, que é basicamente filosofia católica. Então, uma vida seguindo os princípios cristãos, seguindo os 10 mandamentos e evitando os 7 pecados, você está vivendo uma vida ética, está vivendo uma vida virtuosa, está vivendo uma vida correta, né? Já no Iluminismo, a gente começou a ter essas mudanças, né? Nós começamos a ter a inclusão do racionalismo, nós começamos a ter a inclusão do pensamento de como a razão nos ajuda a ter uma vida ética. Então, no Iluminismo que surgiu Hegel, que surgiu Kant, que surgiu o Rousseau, que estudavam profundamente essa questão da ética, né? Kant, principalmente, ele foi essencial nessa questão, através dos imperativos categóricos, que eu falei lá na aula sobre ele. E ele buscava, enfim, dar todos esses substratos, todos esses subsídios, toda essa condição de você analisar fria e racionalmente como se comportar e como analisar se as suas ações são éticas, se são virtuosas, se são boas, se são corretas, né? E Hegel desenvolveu mais do que isso através daquele conceito de Geist, da ação, para dar uma certa vida nessa filosofia kantiana que ele considerava árida demais. Enfim, aí quando a gente entra no modernismo e no pós-modernismo, que a gente entra naquela questão da metaética do pessoal que dizia que não tem como analisar apartado de sentimentos a determinadas condutas, determinadas emoções, determinadas atitudes, né? Então a gente não pode julgar se determinada conduta é boa ou não, porque isso acaba se tornando subjetivo às nossas emoções e vontades temporárias, né? E mais para o modernismo, para o pós-modernismo, a gente começa a ter muito desse relativismo moral, né? Então, enquanto os filósofos até o iluminismo, eles buscavam estabelecer uma fundamentação para o que deve ser entendido como uma conduta ética, como uma conduta virtuosa, como uma conduta moral, a partir do modernismo, isso foi botado por terra e eles começaram a construir uma nova teoria através da escola de Frankfurt, através da teoria crítica. Eles conseguiram estruturar uma nova visão a respeito disso, de subjetivismo ético, né? Que as suas ações elas só são erradas à medida que elas fazem um dano social muito grande, né? Então, a partir disso que nós começamos a ter as questões
Violência, violência doméstica, que no pós-modernismo acabou se tornando uma questão de estudo muito profunda, né? Enfim, e assim que nós chegamos ao status da ética. Hoje em dia, temos filósofos como Anscombe que dizem que tanto a ética deontológica quanto a ética consequencialista, elas só são factíveis como enquanto teorias universais se ambas estiverem embasadas em uma lei divina, né? E Anscombe, ela dizia que qualquer um daqueles que não derem uma credibilidade para as noções, uma credibilidade ética para as noções de lei divina, então você vai acabar entendendo como ética de virtude as coisas, né? Que não precisa de leis universais como agentes e não tem como você ter padrões universais, né? Então aí que tá. A questão da ética hoje em dia, ela acabou se tornando muito complexa, muito delicada, pela questão de que a gente não tem uma análise concreta do que pode ou não ser entendida como ética. Tudo que nós temos, tudo que nos resta hoje é analisar as nossas próprias condutas de uma forma que nós acreditamos que elas podem ser o melhor possível. E isso é o atual estado da filosofia, né? Nós temos alguns princípios morais universais e que, por mais que nosso compasso, nosso compasso moral seja fundamentado em um estudo essencialmente cristão aqui no Ocidente, fazendo uma análise sociológica do tema, a gente vai ver que muitas dessas questões morais elas acabam se tornando generalizadas em culturas não cristãs. Então, independente do axioma religioso da pessoa, determinadas coisas não são negociáveis, como, por exemplo, o não matar. Não matarás é o segundo mandamento, né? Só que, em qualquer cultura que você for, o assassinato no geral vai ser visto como uma coisa abjeta, como uma coisa aborrecente, né? Como uma coisa cruel, como uma coisa a ser evitada. Então, mesmo analisando todas essas questões a respeito de como nos conduzirmos eticamente, de como nós podemos analisar as nossas próprias condutas sob um prisma ético, a melhor coisa que nós temos a fazer é seguir o conselho kantiano e agirmos de acordo com o juízo de nossa própria consciência, né? Enfim, isso conclui o nosso resumo sobre ética. Eu espero que tenham gostado e nos vemos na próxima aula.